Olá, amigos investidores. Hoje é 29 de janeiro de 2025, quarta-feira. Meu nome é Paulo, sou analista CNPT e vamos para o resumo de mercado. Hoje o mercado bem parado, devido à super quarta. Já saiu lá no Fed a notícia sobre os juros. Tem aqui no noticiário do Profit. Permaneceu em 4,5%. Vou abrir uma notícia aqui do CNN para vocês verem. Fed interrompe quedas dos juros à espera de impactos de Donald Trump. A Autoridade Monetária dos Estados Unidos manteve taxas entre 4,25% e 4,5% ao ano. É a primeira interrupção desde quando começou a baixar. Aqui no noticiário mesmo falou, a Fed iniciou o ciclo de queda em setembro do ano passado, quando as taxas estavam entre 5,25% e 5,5%. No primeiro movimento para baixo desde 2020. Desde então, foram 3 cortes seguidos até dezembro. Então, o Fed interrompeu, né? Pessoal, o Trump ele tem medidas que são consideradas inflacionárias, que tenho visto o pessoal falar, né, as notícias sobre o Donald Trump. Ele quer reduzir os impostos, enfim, né? Quer também que as taxas de juros, que o Fed baixe as taxas de juros, e ele, para poder, né, melhorar as transações econômicas dentro do próprio país. Também outra notícia que eu vi, ele quer derrubar muita coisa burocrática que nos últimos anos o setor público tem exigido de empresas, de contratação de funcionários, né, abertura de empresas, no caso. Ele quer acabar com isso. Então, a tendência é que o mercado se aqueça, né, com o Donald Trump e baixando juros. A consequência, né, que se o Fed for baixando juros, a consequência é que os preços, né, a inflação caia, né, porque a inflação não é aumento nem diminuição de preço, a inflação é simplesmente perda de poder de compra, né, a moeda perder valor. O aumento nos preços é só uma consequência, né. É como eu gosto de ter um comentário de um economista. Ele fala, olha, quando você fica com febre, a febre não é a doença, a febre é um sintoma do seu corpo, né? Então, a inflação, o preço é como se fosse a febre, mas a febre não é a causa. Então, você tem que atacar. Então, você vai no médico, o médico vai atacar a causa. Por que está tendo febre? Então, no caso do aumento dos preços, o aumento dos preços é a febre e a causa é o aumento do agregado monetário, né? Imprimir dinheiro. E os Estados Unidos têm feito muito isso nos últimos anos, há um bom tempo, na verdade, não só no governo Biden, mas a dívida americana tem explodido, isso ocasiona inflação. Mas, enfim, então o Fed parou com a queda, segue no 4,5%. No Brasil, daqui a pouco tem às 6h30 decisão da taxa de juros. O Roberto Campos Neto, quando saiu, já deixou encomendado 2 aumentos, um para agora e outro para março, de 1 ponto percentual. Então, a tendência é que hoje vá a 13,25 e na próxima reunião vá a 14,25. Acho que a única coisa que o mercado hoje segue aguardando é o que o Galípolo vai falar, né? Então, vamos lá. O dólar, ele segue com uma leve alta de 0,20 a 5,87. Chegou a testar hoje a região aqui do 5,85, mas aqui entra pressão compradora, igual já venho falando há alguns dias no mercado. O índice futuro, uma queda de 0,33, só que hoje não tem como considerar muito, está caindo ou está subindo, porque não tem volume, o mercado está esperando o que vai acontecer, né? Querendo ou não, o mundo gira em torno da moeda americana, né? E o nosso mundo aqui, o interno, gira em torno do que hoje, no caso, da decisão de juros. Então, está todo mundo aguardando o que vai acontecer. A tendência é o quê? Subindo a Selic, mais gente, mais institucional vendendo bolsa e locando dinheiro em renda fixa. Então, a tendência é que o preço das ações caiam nos próximos dias. Não sei se é isso que vai acontecer, porque a nossa bolsa, muitos especialistas dizem que ela está descontada. Na minha visão, que lógico, 5% do conhecimento do que esses caras têm,
Aqui é difícil falar que a bolsa está barata. Se você olhar só para o fundamento microeconômico das empresas, realmente está barato. Mas se você olhar a questão macro, a bolsa não está barata, né? Para mim, eu acho que divide nessas duas situações pelo tempo que eu tenho estudado sobre bolsa, então essa é a minha conclusão. Então, a mini índice, uma queda de 0,40 a 124 mil pontos. O Ibov, uma queda de 0,30, deixa eu pôr aqui no gráfico semanal, a 123.685. Eu falei, olha, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu voltar para o gráfico mensal. No gráfico mensal, olha só para vocês verem que interessante, ele fecha acima dessa linha aqui, ó, de 120 mil, né? O mês passado, em dezembro ele quase chegou, nesse mês ele bateu e já voltou. Para mim, o Ibov ainda não, ele está em queda, mas ele não está em tendência de queda, porque para mim, para isso tem que fechar no gráfico mensal abaixo dessa região e no gráfico semanal também tem que entrar em tendência. Então precisaria romper aqui, vamos supor que agora ele suba, volte a cair, rompa essa região aqui de 119 mil, 118.500, aí sim entra em tendência de baixa. Os DIs futuros, olha, os DIs futuros estão também laterais, já faz algum tempo, hoje 0,40 de alta no DI F31, a 15,080. Vamos olhar aqui no gráfico as curvas de juros de longo prazo. Olha, tudo subindo. A minha humilde opinião é que, como os Estados Unidos permaneceu com a sua taxa de juros inalterada, isso faz pressão no câmbio aqui no nosso país, faz pressão nos nossos ativos. Então, o pessoal do mercado aí vai provavelmente exigir, se o governo não fizer uma mudança de estratégia onde pare de gastar, não vai ter como as nossas curvas de juros de longo prazo caírem. Né? Hoje mesmo eu vi um economista falando que o Brasil não aguenta mais 10 anos em taxa de juros real na faixa dos 8%, taxa de juros, perdão. Taxa de juros real em 8% em 10 anos, nos próximos 10 anos, vamos assim dizer. O Brasil não suporta, o Brasil quebra antes. Porém, o único jeito da gente ver as taxas de juros caindo, a inflação caindo, no médio e longo prazo, no curto prazo, um choque seria o fiscal. Médio e longo prazo, para cair com estrutura, seria o governo parar de gastar, primeiro, corrigir o fiscal, segundo, baixar os impostos. Aí, a longo prazo, nós temos uma estrutura boa para as taxas de juros caírem. O Bitcoin, uma alta de 1% a 599 mil. Eu sigo aguardando a região 387 para aportar. Vai voltar? Eu não sei. Eu estou aguardando. Eu tenho paciência para isso. SAMB 4, Banco Santander, 0,38 de queda a 11,13. Vocês vão ver, hoje não tem muito o que falar. O mercado ele não anda nesses dias de decisão de juros. À espera do que pode acontecer, né? Todo mundo esperando para saber qual vai ser a reação, o que vai fazer no mercado, o que vai acontecer nos próximos dias, aguardando. Essa é a primeira reunião do Garipo, então tem muita coisa em jogo hoje. SAMB 3, 1% de queda quase, 11,80. SAMB 11, ação é uma unity, é uma ação ordinária e uma ação preferencial. Fecha também com 0,16 de queda, 24,93. Também nas regiões de mínimas ainda, tem volume de negociação. BBAS 3 é o Banco do Brasil, uma queda de 0,44, mas olha só para vocês verem, desde ontem o mercado está parado praticamente. Vou pôr no gráfico diário. Olha ontem e olha hoje, o mercado não anda, aguardando, todo mundo aguardando. Então 27,40 é o preço que ele está nesse momento. Para mim, se você olhar o preço desse basinho, entrar no site e ver do Estados Invest, ver o preço sobre lucro, está valendo muito a pena comprar o Banco do Brasil mesmo nesse preço. Eu aguardaria ele fazer uma correção. E assim que ele começar a perder força, aí a gente começa a perceber, vamos supor que ele volte a cair aqui, faça esse movimento nos próximos dias, até porque a Selic vai subir. E já não há mais espaço para cair, porque ele ficou muito tempo caindo. Aí ele começa a fazer esse candle aqui, candle menor, um candle vermelho, só que ele não faz fundo muito longe, tá vendo?
ou começa a ficar igual aqui, ó. Aí você fala, opa, provavelmente vai subir. Aí é hora de aportar para poder tentar surfar uma onda de alta. YouTube 3, Banco Itaú, ação ordinária. Hoje uma alta de 0,31 a 29,29. Também ainda não é ponto de compra. Eu já venho falando isso. Eu tenho um vídeo no canal que eu soltei na segunda-feira mostrando os pontos de compra, mostrando por que comprar naqueles pontos. 0,12 de alta hoje também, 0,010, 12, 9. A 33 e 33, o Banco Itaú, ação preferencial também, não é ponto de compra, pode ser um ombro, cabeça, ombro, uma reversão de tendência. Para isso, rompeu o fundo aqui na região de R$ 30,21, porém no longo prazo segue numa tendência de alta, então pode ser que esbarre nessa linha de baixo do canal de alta, onde é o suporte, né? Que já foi testado algumas vezes, então é um suporte forte. BBDC3, Banco Bradesco. Lembrando também vocês que mês que vem começa os relatórios trimestrais. Aí sim as ações podem começar a encontrar um espaço para subir, pelo menos no curto prazo, dar um respiro, se os resultados vierem positivos. Banco Bradesco, ação ordinária, segue nas mínimas ainda, uma queda de 0,019 a 10,62. BBDC4, Banco Bradesco, ação preferencial, 0,52 de queda a 11,57, regiões de mínimas ainda. Vamos agora para B3SA3, a bolsinha. A bolsinha, uma alta de 0,19 a 10,57, ainda segue em regiões de mínimas. Ações de saneamento, Sanepar, SAPR4, ação preferencial, uma queda de 0,78, 5,12, segue próximo aqui 5,10, um dos pontos que eu falei é ponto de compra. Depois aqui a região de 4,82. SAPR3, Sanepar, ação ordinária, uma alta de 0,59 a 5,10, quase próximo aqui a 4,97, que é um ponto de compra que eu também falei, já vem comentando, depois ali na região de 4,76. SAPR11 é uma unit, uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Uma queda de 0,04, perdão, uma alta de 0,04 a 25,65, também bem próximo aqui da região de 25,09. Região de compra, depois aqui 24,44 para investidor de longo prazo. Copasa, CSMG3. Hoje uma alta de 0,64, olha, rompeu aqui a região está rompendo a região de 22,7, onde eu falei que não pode romper. Porém, como eu estou no gráfico semanal, então minha análise está pelo gráfico semanal. Na sexta-feira ele tem que fechar nessa região de 22,7, 28,10 ou abaixo disso. Se ele fechar acima, isso significa que essa onda aqui, ó, é a onda, pode ser a onda 3, mas essa daqui não é a 4, às vezes é só uma correção da onda 3. Tem que aguardar para a gente saber. Para compra, eu esperaria voltar aqui em 21,09, R$20 para poder comprar. Copel, CPLE6, uma alta de 0,53 a 9,56. Também, ó, pode ser um desenho de ombro, cabeça ombro. Ó. Pode sinalizar uma reversão de tendência, mas a longo prazo, ó, canal de alta. Deixa eu pôr aqui em outra cor para vocês verem o canalzinho. Ó. Beleza? CPLE3. O CPLE5, ó, eu nem olho. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui. Olha. Não tem nem, olha o volume. Não tem volume nenhum. Então vamos aqui para CPLE 6. 3, perdão. CPLE 3.
Ó, ombro, cabeça, pode ser um ombro aqui em 9,17, hoje uma queda de 0,46. Para compra eu aguardaria chegar na região de 8,05, depois na região de 7,84, 7,65, beleza? Segue no canal de alta, ó. Vou até fortalecê-lo aqui para vocês verem, mudar a cor dele também. Ok? E aí, toda vez que vê na tela, sabe que é um canal de alta. Taesa. Taesa 11, primeiro. Ela é uma unit, uma ação ordinária de uso preferenciais, uma alta de 0,60. Eu acho que Taesa vale a pena. Nesse preço já vale a pena comprar. Nos vídeos que eu postei na segunda-feira mostra que ela está abaixo do preço teto, que o retorno dela está em torno de 11%. É um retorno bom. É uma rentabilidade livre, né? Não tem imposto de renda nem nada, então assim, tá excelente. Então, o próximo alvo, além desse preço que já está na tela, é R$ 31,67, seria um preço bom de compra para a Taesa ação, a Taesa 11, que é uma unit. Taesa 3, ação ordinária, está com uma queda de 0,09 a 10,82. Próximo preço de compra aqui, ó, 10,69, uma projeção de Fibonacci que eu tracei. Eu acho que pode ser que volte nesse ponto, e é um ponto interessante para comprar e aumentar a posição. Taesa 4. Ação preferencial. 0,18 de queda, 10,93. Esse tempo agora eu comprei um pouco em 10,73. Eu queria comprar em 10,64, mas acabei subindo um pouco o preço, que eu vi que estava segurando. Se voltar, eu vou comprar mais um pouco 10,73, porque falta muito pouco para eu bater a minha meta de 1.000 contratos. Mas depois eu ainda acho que pode cair a 10,28, voltar mais um pouco. A CEMIG, ação ordinária, uma queda de 1,13 a 14,92. Não é ponto de compra, já vem falando isso. O canal de alta bem largo que ela trabalha. Deixa eu mudar também a aparência dele aqui. Então eu acredito que ela ainda pode corrigir um pouco mais CEMIG 3, né? CEMIG 4, CEMIG ação preferencial. Uma queda hoje de 0,28 a 10,75. 10,28, próximo ponto de compra, depois ali na região de 9,60, 9,50. ISA Energia. Hoje, ação preferencial, queda de 0,13 a 23,56. Pelo método teste Bazin, está no preço para comprar. Está nas mínimas aqui, ó. Está numa região onde entra pressão compradora. ISA E3. Ação ordinária. 0,67 de alta a 31,60. 30,88, 30,90 seria o primeiro preço que eu acho que pode voltar e abrir chance da gente poder comprar um pouco de ISA Energia. A ENGIE. Hoje uma alta de 0,44 a 36,91. Tem uma média móvel ponderada aqui, ó, onde ela pode travar e voltar a cair. A gente tem que acompanhar. Segue ainda com pontos de compra para investidor de longo prazo para ENGIE. Klabin, ação preferencial no 0 a 0, 4,37, 4,16 é o primeiro preço aqui. Eu corrigi a projeção de Fibonacci, estava em 4,11, mas eu tracei no ponto errado. 4,16, depois 4,05, eu estou aguardando para poder comprar também Klabin ação preferencial. Klabin ação ordinária, 4,78 que ela está, também no 0 a 0, não é região de compra para investidor de longo prazo, ó. Tem que aguardar voltar. 4,05 seria o preço que eu aguardaria voltar para poder comprar Klabin ação ordinária. Klabin Unit,
é uma ação ordinária e 4 ações preferenciais, 22,26 a 0,04 de alta. Também esperaria voltar aqui na região de 21,60 para fazer a primeira compra, e depois 21,43, 20,38. Está nas regiões de topo. Vale a pena aguardar voltar um pouco mais para poder comprar. Meus amigos, uma boa tarde, bons negócios. Se vocês quiserem que eu analise alguma ação, é só falar. Um abraço, fiquem com Deus.